Aleluia. Pai do Senhor, amém, irmãos? Diga graças a Deus. Aleluia. É muito bom poder estar aqui, voltando. Muita saudade dos irmãos. Eu quero agradecer os irmãos que esteve aí orando por nós. Agradecer o Tiago, a Estefo, o Marcos, esteve aí cuidando de umas partes aí para nós também. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Agradecer os irmãos que esteve aí, né, orando pelas nossas vidas, né, e buscando pela nossa vida. E agradecer todo mundo que nos abençoou com oração, agradecer esse momento poderoso que a gente teve, assim, de descanso, né, de esses 15 dias, irmão, passa voando, não sei para vocês, mas passa voando. E agradecer os irmãos também lá dos Estados Unidos, que a gente teve contato, a Letícia contou o testemunho, foi, assim, amizade muito boa que nós fizemos lá, e foi um tempo maravilhoso que a gente teve de comunhão, de bênção ali, aquele momento, assim, de comunhão entre os irmãos, igreja, casa, famílias, e foi assim uma benção aquele dia que a gente passou lá. Quero agradecer as amizades que a gente fez lá, que a gente deixou, amizades lá sinceras, e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, proporcionou para nós naqueles dias, no nome de Jesus. Amém, Senhor Marco, que Deus abençoe, no nome de Jesus. E eu estava muito, como diz outro, né, a palavra não é nem ansioso, estava muito assim, acelerado para poder pregar, para poder estar aqui com os irmãos, muita saudade. Igual a pastora Josi falou, voltar, moça, é bem melhor do que ir. É muito bom voltar, estar aqui com os irmãos. E eu quero dizer que nesses dias que a gente teve lá, assim, muita saudade, a gente vê umas realidades diferentes. Quer dizer que a gente está muito bem como igreja, nós estamos bem como irmãos, em presença de Deus. E seja grato por esse ambiente, como assim eu fui grato por esse ambiente, como a gente viu quanto Deus tem nos abençoado, quanto a palavra de Deus tem fluído nesse ambiente, quanto o Espírito Santo tem liberdade de agir aqui através da sua palavra, e o quanto assim a gente tem de ser grato a tudo aquilo que Deus tem feito nesse ano através desse tema, o ano da transformação. E esse tema ele é bastante assim poderoso, porque ele consegue andar em toda a Bíblia, ele consegue estar em todos os momentos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ele consegue nos ensinar em todo domingo, ele consegue nos fazer, na verdade, melhorar um pouquinho a cada domingo. Fala assim, a cada domingo eu estou sendo transformado um pouquinho. Quem crê nisso, irmão? Quem é que toma posse disso no nome de Jesus? Então, em cada domingo, Deus tem o poder de nos transformando, nos limpando, nos curando, nos sarando, na verdade, nos abençoando. E a forma como você entrou ali pelas portas vai definir, na verdade, se essa porta espiritual vai abrir para você ou não nessa noite. Amém, irmãos? Porque eu anotei aqui, ó, a forma como você se apresentou hoje aqui define se a próxima porta vai se abrir ou não para mim ou para você. Por quê? A primeira porta você já passou. Quem pegou, meu? Então, a próxima porta, ela vai se abrir, ela vai, na verdade, se abrir da maneira que eu me comporto aqui ou não. Que próxima porta é essa, pastor? Eu falo assim, a porta espiritual. Porque, entenda isso, quando eu entrei nesse ambiente, irmão, esse ambiente é um ambiente onde eu preciso, falar comigo, pensar de forma espiritual. Então, esse pensamento que vem, esse pensamento físico, esse pensamento talvez de cansaço, esse pensamento canseiro, esse pensamento talvez carnal, não é um pensamento que eu posso dar lugar nesse ambiente. Eu preciso falar, não, eu não aceito isso sobre a minha mente, eu preciso falar comigo assim, pensar de forma... Porque a primeira porta você já passou, o que eu preciso agora? Eu falo assim, de uma porta espiritual, sim ou não, irmão? Eu preciso, em nome de Jesus, que uma porta espiritual, fala comigo assim, ó, me abra. Nesta noite. Porque tudo que eu preciso, irmãos, é ter, fala comigo assim, um acesso espiritual nessa noite. Eu não posso deixar o inimigo roubar de mim esse tempo que eu tenho aqui, que é um tempo curto de relógio, porque eu estava ali e foi passando tão rápido, eu falei, meu Deus, está chegando a minha vez. Chegou, foi rápido, irmão, nós cantou, nós adorou, a presença de Deus se manifestou, agora vem a palavra, e a palavra é o alicerce. Teve a abertura, Deus foi agindo em cada momento, encaixando uma coisa na outra, falando que Jesus está voltando, falando sobre noivo, falando sobre vestes, entenda isso, Deus vai nos ensinando, Deus vai na verdade, nos alinhando para onde a porta está abrindo para mim e para você, passar, porque a primeira eu já passei, agora uma porta espiritual vai me abrir. O que Deus quer dizer com isso? Que quando a palavra for revelada a mim, irmão, fala assim, toda a palavra de Deus
é uma porta aberta para mim. Irmão, Deus fala e Ele fala assim, Ele abre com a sua palavra. Meu Deus diz, haja luz e houve. Ele diz, sabe, firmamento, e houve o quê? Fala assim, firmamento. Ele mandou a terra produzir, a terra produziu. Então eu entendo, quando Deus fala comigo assim, Ele gera. Então toda vez que Deus está falando, Ele está gerando pela sua palavra. Então esse ambiente não é um ambiente para pessoas que estão com dificuldade. Eu estou com a minha fé abalada, eu estou incrédulo. Não, irmãos, você está sentindo isso no seu espírito. Fala, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero nessa noite, assim como eu passei por uma porta física, eu creio que uma porta espiritual me abrirá nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê nisso, e diga graças a Deus. Irmão, nesse culto você precisa saber onde você fala assim, quer chegar. Fala comigo assim, eu sei onde eu quero chegar nessa noite. Não fala com força, fala assim, eu sei aonde eu quero chegar nessa noite. Irmãos, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem clareza aonde elas querem chegar. Quem está entendendo o mistério? Por incrível que pareça, quando eu entro naquele lugar, quando eu entro pelas portas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem clareza o que o ambiente está gerando para elas. Porque todo o culto é, na verdade, um tempo de onde Deus gera, fala assim, possibilidades, portas de milagres na minha e na sua vida. O que precisa para Deus agir? Ele gera e a minha fé se conecta naquilo que Ele está gerando. Pegou a chave? Se eu for religioso, se eu for, infelizmente, irmão, ficar incrédulo, não tem como eu acessar, que fala comigo assim, aquilo que Deus está gerando. Aquilo que Deus está gerando se acessa pelo Espírito, se acessa, fala assim, pela fé. Então, quando eu entrei pelas portas, eu estou te explicando a logística do mundo espiritual dentro desse ambiente. Como que Deus está agindo aqui nessa noite. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, fala comigo assim, não tem clareza. Fala comigo assim, tá sem clareza daquilo que veio buscar nessa noite. Talvez você está com uma dificuldade, talvez você está com um problema, mas você não sabe, passou, mas como assim? Tinha um homem que estava há 38 na beira de um poço, Jesus fez uma pergunta para ele, ele não teve clareza. Ele perguntou para ele, você quer ser curado? Tinha 38 anos que ele estava naquela dificuldade mesmo, não tinha clareza. Ele falou assim, você quer? Ele falou, não tem como, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Ele falou, não, estou te perguntando se você quer ser curado, você quer levantar desse leito, tem 38 anos que você está sofrendo. Ah, pastor, eu vim no domingo para cá, uma semana passou, e eu ainda não tenho clareza daquilo que eu quero. Se Deus chegar em mim agora e falar assim, o que você quer? Você vai bugar e vai falar, não sei. Você quer ser curado? Não, deixa eu te falar um negócio, toda vez que eu vou pular nesse poço, vem um primeiro antes de mim, vem e pula, eu não tenho oportunidade, entenda isso. Jesus falou, eu estou te perguntando se você quer ser curado. Irmão, nós precisamos ter clareza nesses dias. Fala assim, clareza. Irmão, Jesus precisa clarear a nossa mente. Nós precisamos, fala comigo assim, de clareza espiritual. Olha que coisa forte essa frase que eu anotei aqui, muito poderosa, ó. Depois da clareza. A Bíblia vem dizer, é por isso que, a maioria das pessoas ainda vive sem clareza. Vive ocupadas, mas não produtivas. Cheia de atividades, mas vazias de direção. Duas coisas poderosas. Vive, fala comigo assim, ocupadas, mas, fala assim, improdutivas. Está ocupado, irmão, é diferente de estar produtivo. Fala assim, está ocupado, é diferente. Pastor, eu estou tão ocupado, mas não está produzindo nada. Pegou a chave, irmão? Agora que você está ocupado, eu falo assim, eu estou ocupado com a palavra de Deus. Mas será que eu estou produtivo? Aí é que está o mistério. Tem gente que fica ocupado no culto, talvez com várias coisas, menos, fala comigo assim, ocupado e fala assim, e produzindo. Porque está cheio, fala assim, de atividades, fala assim, mas vazio de direção. Então tem pessoas que estão cheias de atividades, mas vazio de... Tem gente que está, na verdade, bastante ocupado, sim ou não? Mas, fala comigo assim, sem nenhuma produtividade. Irmão, Deus chamou nós para falar assim, produtivo. Você analisou como foi sua semana, se ela foi produtiva, se ela foi improdutiva, até no começo do culto, nós passamos por um culto maravilhoso até agora. Como que está? Você está produtiva, sua fé está produtiva, seus pensamentos estão produtivos, você consegue produzir, você consegue pensar de si mesmo aquilo que Deus está pensando a seu favor? Porque a Bíblia fala que eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Aleluia, irmão. É muito bom saber que Deus pensa de mim, pensa de você, e fala comigo assim, é paz. Então, quando eu consigo entender que eu posso estar ocupado, tem pessoas bastante ocupadas, mas porém,
improdutivas. Eu posso estar dentro desse ambiente, não, ocupado com tudo, menos com Deus. Eu posso estar dentro desse ambiente ocupado com várias coisas da semana que vem, menos com o Espírito Santo. Eu posso estar dentro desse ambiente ocupado com tudo, pensando em tudo na semana que vem. Mas infelizmente, entenda isso, improdutivo naquilo que Deus está falando agora para a minha vida. Minha mente não consegue nem entrar naquilo que Deus está falando, não consegue raciocinar aquilo que Deus está dizendo, não consegue entender, ter clareza naquilo que Deus está falando, porque estar ocupado é diferente de estar, fala comigo, produtivo. Irmão, nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, fala comigo assim, ser pessoas, fala comigo, produtivas. Uau, irmãos. Pastor, como que eu sou produtivo num ambiente desse? Primeira coisa, fala comigo assim, eu preciso entender a diferença de estar bastante ocupado e de ser produtivo. Ah, Espírito Santo. Pastor, eu quero produzir. Começa a dar glória a Deus, começa a orar o Espírito Santo, começa a falar com o Espírito Santo. Irmãos, começa a exaltar o nome do Espírito Santo, começa a ser produtivo. Não fica só ocupado com o culto, não, fica sendo produtivo, começa a produzir, fala assim, a produzir. A lançar, irmãos, no ambiente, glória a Deus, obrigado Espírito Santo, eu creio, nessa semana eu vou ter uma semana produtiva e não só cheia, eu não vou ter uma semana ocupada, talvez uma semana só cheia de tarefa, uma semana com bastante atividade, uma semana bastante ocupada, não, eu vou ter uma semana em nome de Jesus, fala comigo assim, produtiva, eu profetizo, levanta suas mãos, eu profetizo sobre a sua vida, chega de ficar só ocupado, cheio de atividade e não produzir nada, chega de ficar com a mente cheia, chega de ficar com a mente acelerada, o pensamento acelerado, mas infelizmente não tendo uma semana produtiva, eu profetizo sobre a sua vida, em o nome de Jesus, que o Espírito de Deus gere sobre a sua mente, uma semana cheia, em nome de Jesus, cheia de resultado, uma semana produtiva, em nome de Jesus, aleluia. Porque o que você mais vê gente hoje é assim, ocupada, sem resultado, sem clareza, sem direção. Eu acho que a coisa mais difícil que tem, fala comigo, a gente está sem, fala assim, direção. Irmão, passando 6 meses do ano, sim ou não? Sim ou não? Desses outros 6 meses, qual que é a direção que você tem? Sua vida física, sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, qual que é a direção? Qual que é a produtividade que nós precisamos olhar e falar, Deus, eu vou mudar algumas coisas, essa rota não está legal, esse negócio não deu certo, 6 meses, eu não vi alguns resultados, esse negócio não está fluindo, eu não sofri algumas transformações, eu não sofri algumas mudanças, esse negócio está errado, e eu não vou aceitar isso, eu vou deixar de estar ocupado e vou ser produtivo. Já parou para pensar nisso? Que você só tem 6 meses nesse ano? E depois, 6 meses passou rápido, sim ou não? Irmão, 6 meses voou, eu não sei nem onde passou, ele passou por mim, que eu nem vi 6 meses. E entenda isso, eu preciso fazer uma autoanálise agora nesse culto, falar, Deus, eu estou muito ocupado, mas porém pouco produtivo. Eu estou cheio de atividade, mas vazio de direção. Uau, irmãos. Tudo que eu preciso é de uma direção, não sei você. Essa madrugada eu levantei e falei, Deus me deu uma direção. E orei por isso, e orei e falei, Deus, dê ao teu povo direção, porque tudo que a gente precisa é de uma direção. Deus, quando conduziu o povo, a primeira coisa que ele fez foi levantar uma coluna de fogo de noite, e uma nuvem de dia para guiar o povo. Deus é Deus de direção. Pastor, eu estou sem direção, peça a Deus uma direção. Pastor, minha vida está sem direção na minha vida emocional, peça a Deus uma direção. Pastor, minha vida financeira está um terror, peça a Deus uma direção. Pastor, minha casa está meu Deus do céu, está totalmente sem direção, peça a Deus uma direção. Entenda isso? Pastor, minha vida financeira está um fracasso, peça a Deus uma direção. Minha vida conjugal, familiar, entenda, peça a Deus, fala comigo assim, uma direção, irmão. Tudo que nós precisamos nessa noite é de direção de Deus. Uau! E eu falei, Espírito Santo, dê direções para nós. Direções onde nós somos produtivos. Deixamos de andar ocupados, com a mente carregada, ansioso, aflito, depressivo. Irmão, pessoas estão aflitas, gladiadas, enfermas. Infelizmente, elas estão cheias de atividade, mas porém, nada, fala comigo, produtivo.
Se você começar a produzir alguma coisa nesse culto, uma resposta vai do céu para você. Se a sua fé começar a produzir alguma coisa, irmão, não tem como a sua fé não dar resultado. Porque entenda, a sua fé tem uma vontade. Se a sua vontade tem uma fé, qual que é a vontade da sua fé nessa noite? Pegou a chave, irmãos? Se a minha e a sua fé tem uma, qual que é a vontade da sua fé nessa noite, irmãos? Nós não somos religiosos, irmão. Nós não somos pessoas que vêm para um culto. Irmãos, entenda, esperando Deus fazer. Não, irmão, Deus está querendo que nós, fala comigo assim, que eu e você façamos, irmãos. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, nesses dias levanta uma igreja, fala comigo assim, produtiva. Uma igreja, fala comigo, que dá resultado. Passou, comecei o ano com meu nome sujo, em nome de Jesus eu profetizo, você vai limpar seu nome. Passou, comecei o ano devendo, eu profetizo, você vai parar de dever. Passou, eu comecei um ano com um problema cabuloso, só Deus, eu profetizo, você vai resolver. Você vai ser produtivo, deixar de ser ocupado. Porque tem gente, pessoas ocupadas não produzem, irmãos. Igual as pessoas falam, trabalhar não dá dinheiro para ninguém, irmão. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, mas você tem que empreender. Você tem que trabalhar com a mente de empreendedor. Pegou a chave, irmãos? Ah, pastor, eu ganho X, não guardo nada. Infelizmente, então você não vai ter nada. Porque é guardando que se tem. Pegou a chave, irmãos? Pegou o senhor não? Então, nós precisamos falar comigo assim, ter que falar assim, clareza das coisas. Separar o que é espiritual do que é natural, irmãos. Nesse ambiente, Deus está louco para fazer coisas espirituais na minha e na sua vida, coisas que eu não posso, fala comigo assim, fazer. Mas aquilo que eu preciso fazer, fala comigo assim, Deus não vai fazer. Ele tinha um grande milagre pela frente, ele falou assim, ó, vocês rolam a pedra que eu chamo o Lázaro para fora. Tem 4 dias que ele está morto. Era uma coisa extraordinária. Fala assim, extraordinária. Mas tinha uma parte, fala assim, dos homens, rolar a pedra. O Ed ligou aí, é por isso que você está tão acanhado, frio. Aqui esquenta, irmãos, que você soa igual tampa de panela de pressão. Aqui é quente o negócio, que o ar não pega aqui. Misericórdia. Ah, careca, já está suando. Ó. Fala para o seu irmão assim, eu creio. Essa palavra vai entrar no meu coração. E eu vou começar a produzir. Hoje. Fala assim, é hoje. Porque a gente tem a mania, segunda-feira eu começo. Não, mas é agora. Tem esse negócio de segunda-feira, não é dieta não, irmãos. É tomar uma decisão. Não é dieta não, irmão, é tomar uma decisão agora. Falar, Deus, está errado, eu estou improdutivo na tua palavra, eu estou improdutivo na tua leitura, eu estou improdutivo na oração, eu estou improdutivo na comunhão, eu estou improdutivo no louvor. Senhor, chega, eu estou cansado disso, eu estou muito ocupado, perdendo coisas grandes do Senhor para a minha vida. Cansei, eu preciso ser produtivo. E já começar hoje. Quantos glória a Deus você já deu nessa semana? Hã? Quantos glória a Deus você deu nessa semana? Aí, tá vendo? Não consegue nem aqui. Consegue vencer nem aqui. Ah, irmãos, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. É glórias a Ele. Oh! Eu creio, irmãos. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Eu creio nisso, quem crê nisso? Fala comigo, temos que ter direção. Fala comigo nessa noite, fala assim, pela fé. Você tem 2 opções nessa noite, ou você, eu anotei aqui, coisa forte, nessa noite você tem 2 opções, ou você alimenta a sua fé, ou você afoga ela. Ou você alimenta a sua fé, fala comigo, ou você afoga ela. Não, vamos de novo, você decora, fala assim, ou você alimenta a sua fé, ou você o quê? Afoga a sua fé. Quem já afogou aqui alguma vez na vida? Quem já afogou? Levanta a mão. Afogar. Qual que é o princípio do afogamento? Fala assim. Fala comigo assim. Vacilo. Sim ou não? Talvez você não sabe nadar muito bem e vai em lugar que não era para estar. Não é assim? Qual que é o segundo princípio de um afogamento? Fala assim. Apavorar. A pessoa apavora e aí ela afoga. Não é verdade, irmão? Tem gente que afoga no raso. Você fala, só fica de pé que vai parar de beber água. Quem já viu gente assim? Afoga aqui, ó. Fala, fica de pé que você vai parar de beber água. Calma aí, você está apavorado, você está acelerado. Calma aí. Então entenda isso. Olha que coisa forte. Então entenda. Quando você, nesse ambiente, como que eu alimento a minha fé? Fala comigo assim, ó. Fome. Você já ouviu alguém comer que não está com fome? Não come, irmão. O que você quer dizer com isso? Vir nesse ambiente sem estar com fome é ser nécio. É ser, fala assim, tolo.
nós precisamos entrar aqui com fome. Porque, entenda isso, irmão, só pessoas com fome se alimentam. Só pessoas, irmão, infelizmente tem gente que vai ouvir essa palavra, vai entrar no ouvido e sair no outro. Minha tristeza é só essa. Que tem gente que vai ouvir e não vai aplicar nada, não está nem ligando, domingo que vem, não sabe nem o que eu preguei. Se eu perguntar o que eu preguei antes de viajar, nossa, e foi uma palavra tremenda, gente. Minha maior tristeza é essa, tem pessoas que vai ouvir, vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas aqui o Espírito Santo de Deus está nos dando a direção, ou você alimenta a sua fé nesse culto, ou você vai afogar a sua fé. Porque é interessante que fala comigo assim, tem ambientes que acomodam, mas não ativa. Você está acomodado? Sim ou não, nesse banquinho aí? Ligar o ar, você pediu para desligar, não foi? Porque estava gerando, fala comigo assim, desconforto. Não, fala de novo, fala assim, gerou, fala assim, desconforto. Quando gera desconforto, o que tem? Fala assim, ação. Sim ou não, irmão? Não é verdade, não é? Você viu aquela fase? A gente só age quando dói na onde? Fala assim, no bolso. Tem gente que vai indo, mas quando dói no bolso, que ela acorda, não é assim, não é assim? Então, entendo. Tem ambientes que, fala comigo assim, acomodam, mas não ativam. Esse ambiente aqui é um ambiente de te ativar no poder da palavra do Senhor. Você vai sair daqui hoje ativado na palavra, ativado. Pastor, eu não sei. Irmãos, eu também não sei como. Eu sei de uma coisa, eu estou disposto a ser ativado. O que você quer? Eu estou disposto a Deus me ligar. Eu estou disposto a Deus me tirar do stand-by. Eu estou disposto a Deus fazer uma obra. Eu estou disposto a Deus, em nome de Jesus, irmão, ligar no propósito que Ele tem. É isso aí. Porque, infelizmente, pessoas acomodadas não chegam em lugar nenhum, irmãos. Já viu gente acomodada sair do lugar? Já viu gente acomodada conquistar alguma coisa? Já viu gente acomodada viver algo? Não tem, irmãos. Infelizmente. Esse ambiente, irmãos, aqui é um ambiente de ativação. Nós não estamos aqui para nós ouvir o que nós queremos. Nós não estamos aqui, irmão, para nós ouvir só o que é bom. Nós estamos aqui para sermos ativados pela fé. E tem hora que, infelizmente, irmãos, que a gente é transformado no desconforto, faz no desconforto. Se nós desligar todos os ar aqui, você vai ver o que é calor. Aí nós vamos mandar ligar o ar, senhor não? Desliga para você ver se esses dois estão aí. É rapidinho, teu irmão do céu, não estou aguentando calor, não. Tem ambientes que te acomodam, mas não te ativam. Você precisa ficar num ambiente que está te acomodando, irmãos. Talvez é sua casa, talvez é seu trabalho, talvez é algumas coisas que você sempre está fazendo, você está repetindo. E está te acomodando, e você nunca sai do lugar, está sempre patinando. Tem ambientes que entenda isso, irmão, te acomoda, mas não te ativa. Passou que eu estou falando da sua mente, em primeiro lugar. Tem lugares na sua mente que está te acomodando daquele jeitinho. Fica aí, está tudo bom. Faz isso não, para que isso? Para que tomar essa decisão? Nossa, para que tomar para que fazer esse propósito? Para que você tomar essa direção? Para que isso? A sua carne fala e ela grita. Entenda, a nossa mente para a gente. Entenda isso, irmão. Eu estou querendo dizer bem claro para você que esse ambiente aqui não é um ambiente de te acomodar, não, é um ambiente de te ativar. Para o propósito de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu não concordo. Eu fico feliz quando você fala que você não concorda. É que eu fico rindo por dentro. Ah, pastor, mas eu não concordo. Que bom, irmãos, você não concordar. Que pelo menos alguma coisa, irmão, você saiu na verdade, tá? Porque tem gente que está tão acomodada e fala assim, tanto faz. Ah, eu não estou nem aí, não. Tanto faz a água correr para cima ou... Irmão, gente assim, meu Deus do céu. E ela não atrasa só a vida dela, não. Ela atrasa a dela e a do outro que está perto. Sim ou não, irmãos? É a verdade, sim ou não? Então, esse ambiente, fala comigo, isso não é ambiente de acomodar. É um ambiente de nos ativar. Fala bem, cara, eu vou ser ativado no nome de Jesus, irmãos. Deus tem 3 coisas para fazer. Fala assim, 3 coisas nessa hora. Fala assim, primeira, fala assim, esticar minha fé. Segunda, ampliar minha visão. Terceira, renovar minha mente. Esticar a fé, sim ou não? Irmão, tem gente que precisa da fé que seja... Ah, irmão, Deus podia dar uma estilingada nos aqui. O irmão está rindo ali. Deus podia dar umas estilingadas nos aqui, irmão. Aquele garrote que você pega assim, tá! Já viu? Quem já viu o garrote? Quem já viu aquela liguinha? Ah! Irmão, tudo que estica, fala assim, dói. Estica seu braço aí para você ver. Dá uma alongada para você ver de uma vez aí para você ver se não dói ou não dói, irmão. Tudo aquilo que estica, o quê? Irmão, tudo que Deus quer nessa noite é esticar a nossa fé. Ele quer ampliar a sua visão, irmãos. E Ele quer renovar a sua mente. Você sai daqui de um culto com a fé esticada. Ah, pastor, doeu. Mas está com a fé maior. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmãos?
Não é assim? Eu não estava vendo desse jeito, agora você está enxergando do jeito que era para ver, você está tendo visão. Eu não estava, na verdade, tendo uma mente que pensava assim, agora você está pensando diferente. Irmãos, entenda, pessoas que pensou diferente nunca ficou no mesmo lugar. Sim ou não, irmão? Esses grandes que fez coisas, irmão, entenda. Todo mundo, irmãos, que pensou diferente, fala assim, na Bíblia, se destacou. Você vê o Zaqueu, pensou diferente ou não do resto? A mulher do fluxo santo pensou diferente ou não? Os 4 homens que levaram para ele, pensou diferente ou não? A mulher Ciro Feliz, que foi atrás de Jesus, pensou diferente ou não? Ela pensou nela? Ela pensou falando assim, não, eu sou de uma terra que o judeu odeia. Ele nunca vai me atender. Ele não vai me responder. Então eu nem vou pedir. Não, ela falava e gritava. E quanto mais ela gritava, os discípulos, cala a boca, cala a boca, cala a boca, para de gritar. E a Bíblia fala que ela veio clamando, mas o juiz falou que ela veio gritando. E ela não parou. Jesus falou 3 não para ela. Ela falou, sim, Senhor, mas também da migalha que cai da mesa dos seus senhores, come os cachorrinhos. Quem é que suporta 3 não hoje, essa geração? Geração totalmente corrompida mentalmente. Tem gente que você fala um não, ela é para o lado pessoal, você nunca prestou. Você vira um marginal na cabeça da pessoa. Você vive um alienado na cabeça. As pessoas hoje não suportam nada, levou 3 de Jesus. E não foi só 3 não, foi chamada de cachorra. Quem é que suporta um trem desse? Que é o culto, irmão. Qual é o culto que a gente suporta um negócio desse? Tudo que você... Não. E vou te falar, o pão não é para dar para os cachorros. Ela falou, sim, Senhor, mas também da migalha. Entenda, irmãos. O acesso com Jesus sempre vai ser de gente que pensa diferente. Se você continuar pensando, irmão, Moisés quando foi ativado no deserto, que Faraó estava atrás, parede caimar ali, irmãos, Moisés, o povo foi a ele foi ao Senhor, e Moisés foi falado para ele bem claro, falou assim, você diz ao povo Israel para eles marchar, diz ao povo Israel, marchar para onde? Tem pedra dos lados, mar, Faraó, Deus falou, pega esse cajado, foi com ele que eu fiz sinais, entende, irmão, Deus tem sempre algo para fazer na minha e na sua vida, a chave sempre está na nossa mão, irmão, cajado, chave pequena, porta grande, irmãos. Aquele cajado tocou nas asas e abriu aquele mar, irmãos. Chave pequena, porta grande. Aí fica uma cambada que eu não sei o que eu vou fazer. Você sabe sim. Eu não sei o que eu vou fazer. Nossa, minha vida, você sabe sim, irmãos. Fala comigo, eu sei sim. Não, mano, fala bem forte. Eu sei sim. Então fala comigo, Deus quer esticar minha fé. Dói, mas é necessário. Deus quer ampliar minha visão. Irmãos, quando a gente começa a enxergar diferente, você fala, Deus, eu preciso ter uma visão ampliada. E Deus quer o quê? Uau. É o que está em Romanos 12, sim ou não? Fala para o seu irmão, se você continuar pensando do jeito que você está pensando, esse resto de ano, sua vida não vai mudar. É forte, viu? Você prestar direitinho atenção, o que eu te liberei? Você continuar do mesmo jeitinho, pensando nessas mesmas coisas, sua vida não vai mudar. Você precisa levantar e começar a pensar diferente. Você começar a olhar e falar, Deus, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu vou viver, eu vou ter que te falar assim, direção. Fala assim, direção. Irmão, quem comunica com sabedoria, fala comigo assim, atrai. Irmãos, comunicação na Bíblia, fala assim, é chave. A irmãzinha de Moisés, ela entenda isso, ela fez uma pergunta, destravou um propósito. Assim, uma pergunta, destravou um propósito. Então, a frase aqui, ó, a forma de comunicar, fala comigo assim, atrai. Fala comigo assim, ou espanta. Atrai ou espanta, irmãos. As suas palavras, elas vão definir destino. Sim ou não, irmãos? Eu anotei a frase aqui, ela é poderosa. As suas palavras podem definir o seu e o meu destino. Sim ou não? Já viu gente assim, você fala assim, eu estou cheio de problemas, cheio de? Não, irmão, problema quem tem, você não tem problema, você tem desafios amanhã. Problema é quem está numa cama, não sabe se vai levantar. Então você para de ficar falando isso, você tem desafios. Eu estou cheio de desafios para me enfrentar, passar, tomar posse. Problema é quem está preso, não sabe se vai sair. Problema é quem está com câncer, não sabe se vai viver. Problema é quem está com fome hoje, não sabe amanhã como vai comer. Problema é quem está dormindo na rua, não sabe onde vai dormir.
O problema é isso, irmão. Você tem desafio amanhã. Levantar, o desafio maior, levanta, faz um cafezão top. Quem gosta de um ovo, feito um ovo, sim ou não? Manda logo 2 ovos num pão. Pega esse café, manda esse ovo para dentro do bucho. Pensa, você ficou poderoso, com um café e 2 ovos e um pão. Sim ou não, irmão? Você já marcha para o propósito, entenda, para o desafio. Irmão, a primeira coisa que você já fez, levantou, abriu o olho, misericórdia se renovou na minha, na sua vida. Entenda isso, problema quem tem é quem está na cama, não sabe se vai levantar. Nós temos, fala comigo assim, desafios. Se você mudar só essa linguagem, sua vida muda. Deus amor, eu tô com um desafio, eu vou vencer, o Senhor está comigo, eu vou dar conta, esse negócio eu vou romper. Entende? Se eu começar a enxergar tudo como, irmão, entenda. O tema da mensagem, até esqueci de falar, é como você se comunica na guerra. Vamos lá? Como você, até agora não comecei a pregar, mas vai dar certo. Como você? Deus colocou essa palavra no meu espírito. Abre aí, primeiro a Samuel. 1 Samuel 17. No 16, Davi estava sendo ungido. Fala assim, estava sendo ungido. Não, vamos lá, irmão, fala forte. 16, Davi está sendo ungido. O que Davi estava fazendo antes de ser ungido? Fala assim, servindo. Não, fala bem forte, fala assim, servindo. Não, pega essa visão. Quando você serve, Deus te escolhe. Quando você está na guerra, Deus te levanta. Pegou a chave? No 16 ele está servindo. Deus chamou. Vamos de novo então? Você poder, vamos fazer bem claro. Vamos comigo assim, fala assim. Quando eu estou servindo, Deus me escolhe. De novo, quando eu estou servindo, Deus me escolhe. Mas quando eu estou na guerra, Deus me levanta. 16 ele estava servindo, Deus escolheu. Na guerra Deus vai levantar, enfrentando Golias. Pegou a chave? Só que infelizmente nós fugimos de servir e também não quer estar na guerra. A igreja de hoje é assim, ela forte de servir, mas também não quer estar. E os 2 ambientes podem mudar a sua história, servindo e guerreando. Pegou a chave? Pegou a chave, sim ou não? Irmão, aqui é uma questão de mentalidade. Aqui hoje é para você pensar, para você entender o que Deus está fazendo. Então, olha que coisa forte. Eu vou servir, Deus me escolhe, sim ou não? Todo mundo que serve vai ser escolhido. Sim ou não, irmão? Grandes pessoas Deus escolheu que estava servindo. Quem pegou a chave, irmãos? Mas é na guerra que Deus pode te levantar. É enfrentando esse gigante, irmão. É enfrentando essas dificuldades. É encarando, entenda isso, irmão. Desafio como desafio, problema como problema. Pegou a chave? Porque tem gente que reclama o dia inteirinho falando que está cheio de problema. E a vida nunca muda. Sim ou não? Mas não consegue enxergar aquilo como um desafio. Então, a primeira coisa aqui, fala comigo, a primeira coisa que aconteceu foi Deus, fala comigo, separar quem está servindo. Fala para o seu irmão, se você não serve, você não serve para mais nada. E é na Bíblia. Não é para mim não, irmão, eu estou aqui para, só sou o garçom, a palavra aqui tá só entregando mesmo. E eu me perguntei, servir a Deus é uma pergunta que a Bíblia tem várias perguntas assim, impressionantes. Um homem rico chegou e falou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele achou que com o que ele tinha podia comprar. Jesus, você já sabe, guarda os mandamentos. Falando isso, eu faço desde a minha infância. Teve algumas perguntas que os saduceus fez sobre a reencarnação, sobre a ressurreição. Teve perguntas na Bíblia assim, impressionantes, se é lícito dar o dízimo ou não, se devolver o tributo a César ou não. Jesus perguntou, qual que é a característica de César? Então dá a César que é de César, a Deus que é de... Foi feita uma pergunta para ele sem resposta, os fariseus chegou e falou, o batismo de João é de Deus ou é dos homens? E eles pensou, eu conto para vocês, na verdade eu falo para vocês, que eles, de onde você faz esses sinais, esse poder? Ele falou, não, vocês me responderam, o batismo de João era do céu ou era da terra, dos homens? E eles falaram, se nós disser que é dos céus, e eles vão perguntar, por que nós não batizou? E João é profeta. Se nós disser que não é, esse povo vai apedrejar nós, porque João Batista era homem de Deus. Pegou a chave, irmão? Então teve pergunta na Bíblia impressionantes. Você fala assim, impressionantes. E se fala assim, servir a Deus. Eu acho que servir a Deus começa no coração e não na ação. Pegou a chave? Se eu estou disposto de coração. Se aquilo está dentro do meu
coração. Então, acho que servir está ligado ao coração, primeira coisa. E depois tem que ter, fala comigo assim, ação. E servir a Deus, está lá em Provérbios, fala que eu preciso servir com as minhas primícias, não é verdade, sim ou não? Então, eu preciso servir a Deus com o primeiro, fala assim, do meu dia. Tem gente que levanta, vai lembrar de Deus muito dentro do dia. Quando algo dá muito errado, ele lembra de Deus. Não é assim, não é? Não vê Deus no ovo, nos 2 ovos, o pão e o café. Porque você já pode ver Deus ali. Porque você tem. Pegou a chave, irmão? Agradeça, tem o café, tem o ovo e tem o pão. Você já está vendo Deus ali. Tem gente que acorda tão fadigado, tarefado, produtivo nada, só cheio de tarefa. Tem produtividade nenhuma. Está correndo, está igual aquele Rames dentro da gaiolinha. Correndo, 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 correndo. Chegando no lugar, está cheio de gente assim. Corre, 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 corre. Chegando no lugar, infelizmente. E eu falei, Deus, eu quero ser produtivo. Eu não quero estar cheio de tarefa, eu quero ser, produtivo. Então, aqui eu consigo entender, falar assim, bem claro. Que Deus me escolhe quando eu estou servindo. E Ele me levanta quando eu estou na batalha, quando eu estou na guerra. Pegou? Quem pegou, irmão? Porque esses 2 ambientes você vai ter que passar por ele. Ah, pastor, eu não quero, então só se morrer hoje. Se quiser cantar sem pro céu. Ou você vai servir, ou você vai estar em batalha. Não tem como fugir dessas 2 realidades. Um está na guerra, outro está na batalha, outros estão servindo. Esses 2 ambientes são ambientes que não tem como a gente fugir deles. Eu entendi que é melhor servir de coração. Pegou a chave, irmãos? Você fala, Deus, eu estou com vontade de fazer algo para o Senhor. Mas, irmão, não tem nada a ver com o negócio de igreja, não. Não tem nada a ver, você está confundindo. Não é servir aqui, não, ser diácono, presbítero, obreiro. Não, irmão, não é esse trem, não. Não está falando disso, não. Está falando de outras coisas. Eu estou bem mais profundo do que você imagina. Ah, pastor, eu tenho que fazer uma obra aqui. Não, irmão, não é isso, não. Infelizmente, tem gente que vai trabalhar para Deus e vai entender que não tem salário nenhum no céu. Porque já recebeu aqui o seu salário. Cobrava Deus para tudo. E Deus pagou aqui, porque não é devedor de ninguém. Chegou lá, vai querer galardão. Fala assim, galardão não tem. Você tinha salário lá na terra. Te paguei tudo que você me pediu. Pegou a chave? Diferente. Nós estamos no outro nível. Nós estamos num nível cabuloso. Nós estamos no nível que você levanta de manhã e fala assim, Jesus, eu quero te servir hoje. Como? Fazendo o melhor aqui. Se você começar a fazer o melhor lá na sua casa, servindo a Deus, você vai ver o resultado que vai ter aqui. Porque aqui é fácil, irmão. Servir a Deus aqui é simples, irmão. Vai lavar um banheiro, lave ele servindo a Deus. Faça bem feito. Vai arrumar uma coisa lá na sua casa, vai arrumar uma coisa, não sei, irmão. Faça, dê testemunho, irmão, de cristão, não de crente. Sirva a Deus nas coisas que você está fazendo. Isso vai mudar tudo, irmão. Está na faculdade, sirva a Deus. Está no trabalho, sirva a Deus. Irmãos, sirva a Deus, irmão, de coração. Isso vai mudar tudo na nossa vida. As pessoas olham e falam assim, você tem algo diferente. Você serve a Deus. Não é porque faz algo na igreja, não. Não, mas esse negócio não vai, esquece esse negócio. Eu vejo algo diferente em você. Você serve a Deus. Você serve de Deus. Uau, irmão, você é poderoso demais. As pessoas vão olhar para a gente e gostar da gente. É bom demais. Pessoa, uma pessoa que todo mundo olha e não gosta. Tem que mudar a rota, mudar o destino. Está errado. Fala assim, está errado. Nossa, mas irmã antipática. Vai fulano, você vê, não gostei da cara. Sim ou não, irmão? Tem gente que infelizmente que é assim. Sim ou não? Mas o que a gente precisa, fala comigo assim, é servir a Deus em tudo que a gente fizer. Irmão, amanhã pela manhã, sirva a Deus. Pegue seus desafios e fala assim, eu sou seu servo, eu vou vencer esse desafio. Esse resto de 6 meses eu vou romper como eu nunca rompi na minha vida. Não, você não está pegando, é possível, irmão. Vou falar de novo, esse resto desses 6 meses eu vou romper como eu nunca rompi na vida, em nome de Jesus. Eu creio e tomo posse. Versículo 17, Davi fala comigo assim, enviado. Eu vou encerrar na hora, falta só 15 minutos. Aqui é bom que a gente pode pregar 1 hora. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los aonde? Ao arraial, aonde? A teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva aonde? Capitão de 1000. E visitará os teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu. Fala comigo assim, 17. Fala assim, 17. Fala assim, as promessas surgem. Não é servindo,
é na guerra. Quem entendeu? Sim ou não? O que você acha? Você acha que foi assim? Davi estava na guerra aqui ainda? Então vamos consertar? Fala assim, as promessas surgem quando eu estou servindo. Davi estava servindo ou não? Pegou, irmão, já tinha sido ungido a rei. Fala assim, ungido a rei. Irmãos, era mais ou menos assim, ó. Ele saiu do nada. Quem viu aquele tal de vozinha lá, aquele goleiro? Foi mais ou menos daquele jeito. Davi não era nada, foi ungido a rei de Israel. Só que o rei não saiu do trono, ele teve que voltar a fazer o que ele fazia. Fala assim, servir. Porque não era o momento dele reinar ainda. Quem entendeu o mistério, irmão? Então ele saiu do nada para rei, uma unção de rei sobre a cabeça. Só que não mudou, fala assim, nada na vida dele. Ele estava o quê? Servindo. Aí surgiu a promessa para ir para onde? Fala assim, guerra. É os dois ambientes. Você está servindo ou guerreando. Pegou a chave? Sim ou não? Quem pegou a chave? Quem pegou a visão? Então entenda. Ó, quando ele está servindo, Davi podia falar, não, agora eu sou rei, vou carregar a carroça não. Eu puxar a carroça, já foi o tempo. Vou aceitar isso na minha vida mais não, hein? Chega. Irmão, no momento que você está servindo, é o momento mais perigoso que tem. Porque se você não tiver sabedoria, se você não tiver maturidade, você põe tudo a perder. Porque servindo é onde o orgulho da pessoa se exalta. Quem pegou a chave? Ele podia falar, eu não vou levar a carroça nenhuma não. Não, vou sim, meu pai. Me dá aí, põe os queijos, põe os alimentos, põe tudo aí que eu vou puxar essa carroça. Irmão, sendo o rei, puxou a carroça. Pegou a chave, sendo o quê? Rei. Puxou o quê? Foi na missão, fala assim, foi na missão. Então, aqui no 17, eu consigo entender que as promoções surgem em meio às batalhas. Sim ou não, irmão? As exaltações são geradas em meio às guerras. Deus vai colocar Davi no lugar do propósito de Deus para a sua vida. Fala assim, eu creio nessa noite que Deus tem um lugar para me colocar aonde o seu propósito se cumpre na minha vida. Fala, eu não vou ficar sem viver as promessas. Irmão, fala bem forte, mas fala assim, eu não vou ficar sem viver as promessas. Deus falou que Davi ia reinar, e Davi vai reinar, irmãos. Fala comigo, não existe reino sem batalha. Irmão, tem gente que quer ficar de boa sem ter batalha, não tem como. Não existe reino sem batalha, irmão. Ah, eu estou tranquilo, estou de boa. Irmão, teve batalha no passado, ninguém fica de boa à toa. Todo mundo tem uma história para contar, sim ou não? Todo mundo tem um texto. Ninguém chegou lá, irmão, por chegar. Quem entendeu o mistério? Ninguém cortou fila com Deus, irmão. Com Deus, todo mundo passa pelos processos. Então, não tem como se olhar e falar assim, ah, nossa, fulano deu sorte com Deus. Não, irmão, isso aí não existe com Deus. As pessoas vão passar pelo processo. Sim ou não? Quem entendeu? Versículo 23, olha o 23. Quem está comigo? Isso, ó, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. Os filisteus de Gade. Falou conforme aquelas palavras e Davi as ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugir diante dele e temer o quê? De que jeito? Então, o que eu consigo entender? Que nessa guerra tinha dois tipos de pessoas. O que ouvia para falar e o que na hora que via já fugia. Quem que você é hoje? Já está vendo e fugindo? Ou nós vamos ouvir para falar? Porque o tema da mensagem é como eu o quê? Como eu o quê? Me comunico na guerra. Para você se comunicar bem, você precisa ouvir. Ninguém que não escuta direitinho comunica bem. Você precisa ouvir primeiro, para depois você se comunicar direitinho. Pegou a chave, irmão? Se você não ouvir direitinho, você vai se comunicar errado. Se você pegar uma conversa no meio e começar a falar, você vai falar besteira. Pegou a chave? Se você começar a falar coisas que você não ouviu, você vai passar coisas que não é verdade. Ah, porque fulano me contou. Você viu? Não sei se ele viu não, mas eu estou falando. Não, você tem prova disso aí? Não tem prova, mas fulano me falou. Você já vai começar a falar coisa que não é. Para não falar que já é fofoca. Porque o outro não tinha prova, você não viu, ele também não viu, você já está falando. Pegou a chave, irmãos? Nós precisamos ser sábios nessa noite, porque, irmãos, Deus quer nos dar direção, Deus quer esticar a nossa fé, Deus quer abrir a nossa, fala com isso, em visão. Irmão, começa essa segunda-feira amanhã diferente. Meu Deus, quem crê nisso, em nome de Jesus? Então, fala comigo assim, teve gente que viu, e só um ouviu. Então, entenda isso, fala assim, ouvir
é mais poderoso do que ver. Nós entramos à porta querendo ver, e Deus, tudo que Ele quer é que nós o escute. Tudo que eu preciso é que você me ouça, só isso, me ouça, pelo amor de Deus, só me ouça, entendeu? Me escuta, tudo que Deus quer é isso, eu preciso que você me ouça, para me fazer o que você está querendo ver. Uau, irmão, que chave. Se você não pegar mais nada, pega isso. Tudo que Deus precisa é que você, para Ele fazer o que você quer ver. Eu entrei querendo ver, e Deus quer, tudo que Deus quer é que eu ouça. Escute Deus, irmão. Fala para o seu irmão assim, escuta Deus. Porque quem escuta Deus, fala para mim assim, quem escuta Deus, se posiciona. Coloca o 26 aí na tela para você ver, ó. Olha para você ver como você vai se posicionar. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu? Ó, primeiro ele tinha escutado, senhor não? Olha que pergunta linda. E tirar a afronta sobre o quê? Ele só pôde, na verdade, criar essa pergunta porque ele tinha o quê? Irmãos, infelizmente, quem não sabe fazer pergunta não destrava propósito. Nessa semana se faça 10 perguntas só para você mesmo. Porque perguntar para o outro é, por que a vida do outro não muda? Por que o outro não faz isso? Por que fulano... Não é fácil falar da vida dos outros. Sim ou não? Mas elabora 10 perguntas para você mesmo nessa semana. Você vê o tanto que é complicado. 10 perguntas só. Porque essa daqui mudou a vida dele. Olha lá, parou. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o quê? Então todo mundo que está ouvindo vai se posicionar. Porque eu te garanto uma coisa, se você fizer 3 perguntas nessa semana para você mesmo, sua vida muda. Por que eu não estou tendo resultado nisso aqui? Por que eu estou patinando nisso sempre? Por que eu estou sempre errando nisso? Por que isso aqui na minha vida não rompe? Por que eu não consigo sair dessa situação? Por que eu não estou vivendo uma coisa nova na minha vida? Não, é simples demais. Faça a pergunta para você mesmo. Por que eu estou sempre baqueando essa questão do relacionamento? Por que esse negócio não flui? O que está acontecendo? Será que todo mundo está errado e eu não? Será que o problema é só as pessoas, nunca é eu? Pergunta destrava propósito. Por que eu estou passando nesse vale? Por que essa situação está acontecendo? Por que isso está se repetindo na minha vida? Por que não está fluindo? Por que eu não tenho uma questão financeira melhor? O que está acontecendo? Para ganhar mais, precisa se capacitar. Entendeu, irmão? Ninguém sobe salário de pessoas que são improdutivas. Pessoas que não entregam. Quem não entrega, não recebe. Você precisa se preparar para ganhar mais. Fala assim, se preparar para ganhar mais. Irmãos, uma das melhores preparações para ganhar mais é ser simpático. Tem negócio que quebra porque as pessoas não são simpáticas. Elas são sem educação. Elas são sem informação. Elas são ignorantes. E tem gente que fala, ali eu não volto mais. E uma pessoa dessa fala, passei rapidinho na semana. Fui em tal lugar, você vê o jeito que fulano me tratou. Agora você trata bem. Ele fala para 2, 3. Pegou a chave? Ah, pastor, não sei porque meu negócio está dando errado. Talvez você é antipático. Talvez você é sem educação. Talvez você é ignorante. Talvez você é sem informação. Aqui eu só posso pregar a verdade, não posso mentir para os outros. Sério, pastor? Sério. Seríssimo. O negócio não está bem por isso. E talvez o negócio da sua vida, da sua alma, não está bem por isso. Pegou a chave, irmão? Porque nós somos um reflexo da nossa alma. O que está aqui dentro? Pegou? Pegou, irmãos? Gente cansada e com fome negocia valores. Quem entendeu isso? Então aqui, ele soube falar assim, a pergunta certa. Por quê? Ouviu. Se nós não aprender a ouvir, nós nunca vamos conseguir se comunicar bem, irmão. Quem está entendendo o mistério? E comunicar bem, fala comigo assim, a chave nesses dias. Fala assim, ele se posicionou, porque ouviu e comunicou muito bem. Bem ou não, irmãos? Fala para o seu irmão assim, quando você se comunica bem. Não, vamos não. Quando você se comunica bem, você vai incomodar. Olha lá o 28 para você ver. Olha o irmão de Davi, o que ele vai fazer? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra quem?
Entende? Passou, eu comecei a me posicionar, comecei a pensar diferente, comecei a tomar uma visão diferente. Tudo passou, levantou. Entenda isso, fala com isso, é natural. Tem pessoas que vão se levantar. Por que esse cara grilou? Pergunta assim, por que ele ficou grilado, Eliabe? Porque quem não está cumprindo o seu propósito vai ficar bravo com quem está cumprindo o dele. Davi assumiu o dele. Ele estava 40 dias nessa guerra, não tomou um posicionamento. Mas quando Davi se posicionou direitinho, já se manifestou contra Davi. Vai, Davi, o que você está fazendo aqui? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas do seu pai? Porque, interessante, o diabo sempre quer atacar o nosso passado. Sim ou não? As ovelhas estavam no passado ou não? Onde você largou aquelas poucas ovelhas do meu pai? Vai lá voltar a cuidar delas, vai lá se virar. O que você está fazendo aqui, Davi? Eu conheço a sua presunção, eu conheço seu coração. A Bíblia vai dizer que Davi se desviou dele. Fala assim, desse tipo de pessoa. Não tem jeito. É só se desviar. Para o propósito que Deus tem para a sua vida. Pegou a chave, irmãos? Essa é o maior ensinamento. Versículo 31. Olha o que diz o texto. Ouvindo aquelas palavras que Davi anunciaram a quem? Saul era o rei. E mandou chamar quem? E só aconteceu, fala assim, porque Davi se comunicou melhor do que todo mundo que estava na guerra. Todo mundo com medo, Davi sem medo nenhum, porque em terra onde todo mundo está com medo, quem tem coragem reina. Pastor, eu estou vendo uma possibilidade de negócio, mas todo mundo está com medo. Você até consegue. Irmão, negócio é para gente corajosa. Ninguém que venceu na vida financeiramente, venceu sendo medroso. Negócio é para quem tem coragem. Mudar de vida é para quem tem coragem. Agir na fé é para quem tem coragem, irmão. A fé não é para gente medrosa. A fé é para gente corajosa. Sim ou não, irmão? Deus falou, eu não te disse pedir medo, eu te disse pedir coragem. Coragem, fala assim, coragem. Sim ou não, irmãos? Então, no versículo 31, 32, já estou correndo, a Bíblia vai dizer que Davi, no posicionamento, comunicando bem, foi parar na onde? Fala assim, na frente do rei. Bom, e na frente do rei era o momento que ele tinha, fala assim, é o momento que ele tinha. De ir para a guerra. E para ir para a batalha. Porque a guerra já estava, ele precisava ir para a batalha, sim ou não? E eu consigo entender que nós devemos estar comunicando de maneira muito errada em algumas áreas das nossas vidas. Sim ou não? Nós devemos estar comunicando muito ruim em algumas áreas das nossas vidas. A Bíblia fala que se você não pedir certo, você não recebe. Então a maior maneira de comunicar certinho é na oração, sim ou não? Mas a Bíblia fala, se você não pedir, não recebe. Se pedir errado também, não recebe. Então tem área das nossas vidas, nós estamos nos comunicando muito ruim. Sim ou não? Falha demais na comunicação entre nós e Deus. E eu fiquei pensando nisso. Falei, Deus, onde eu estou comunicando errado? Porque eu e você sabe. Não é verdade, irmão? E eu falei, Deus, eu preciso melhorar a minha comunicação. Tem gente que está falando a mesma coisa há 10 anos. E não muda. 10 anos e não mudou. Sempre falando a mesma coisa. Não muda a linguagem. Se não muda a linguagem, não muda o propósito, irmão. Se você falar que vai para Campinas todo dia, não tem como ser 100%, você vai para Campinas. Sim ou não, irmãos? Para onde você fala é para onde você vai. Né, irmãos? Eu quero 11%. Sabe, você vai estar na linha de Campinas? Não dá, irmão, você vai para o centro, porque você falou que é para o centro. Irmão, onde é o 11%? Onde você fala é para onde você está indo. Não dá para você ir para outro lugar, irmãos. Aquilo que você está falando é para onde você está indo. Aquilo que eu estou falando, eu estou produzindo. Sim ou não, irmãos? A frase aqui é, as suas palavras podem definir o seu destino. As minhas e as suas palavras podem produzir propósito e destino da parte do Senhor. E eu amei isso aqui, irmãos. Porque eu consegui entender que tem hora que a gente está comunicando muito errado a respeito de nós mesmos. Não é pelo irmão, não, irmão, é nós mesmos. Sim ou não? Tem coisa que não mudou porque nós não sabemos comunicar direitinho. E eu pensei e falei, Senhor, que nessa noite a igreja possa receber essa palavra e se comunicar melhor com o Senhor. Que a Bíblia fala, se a gente pede errado, não recebe. Se não pede, também não recebe. Sim ou não, irmão? Mas tem um versículo que fala, pedi e dás. Tem outro que fala, se bater, a porta. Se pedir, recebe. Se buscar,
Encontra. Uau, irmão. Versículo 34, 36 ao 37. Davi está na frente do rei. Sim ou não? E ele começa a fala assim, das vitórias que ele venceu. Você consegue fechar o olho e lembrar só de uma vitória desse ano? Uma só. Que ele fala assim, ô rei, deixa eu te falar, eu já matei um urso e um leão. Esse é o meu currículo. Você consegue lembrar só de uma vitória que Deus fez na sua vida? Só esse ano, só uma só. Ah, pastor, não tem nenhuma vitória, então tem alguma coisa de errado. Porque tem 6 meses do ano, você não viveu nenhuma vitória, tem alguma coisa de errado. Está com defeito de fábrica, alguma coisa está errada. Só fala assim, só uma vitória. Davi tinha 12, ele tinha matado, fala assim, leão e urso. Fala assim, tem lutas que nos deixam no anonimato. Quando ele matou o leão e o urso, ninguém viu ele. Viu? Não, tem luta que você passa e eu passo, você sempre vai ficar no anonimato. Não é verdade? Ah, pessoas não vão ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo. Só você que só as lutas lá. Que esse leão, que esse urso, sim ou não? Mas no dia que ele matou o Golias, nunca mais ele foi o mesmo. Não tem batalha que nos promove. E tem umas que é só para a gente ficar no anonimato, gerando experiência. Porque na hora certa você vai falar, deixa eu te falar, eu já matei o leão e matei o urso. Eu não estou aqui despreparado, não. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Deus me chamou. Esse homem, esse Golias, não é nada para mim. Não sei nem o nome, porque Davi não fala o nome dele em momento nenhum na Bíblia. Chama ele de incircunciso, mas Davi nunca chamou Golias pelo nome. Ele não reconheceu que ele era gigante. Uau! Para de reconhecer esses problemas como um gigante na sua vida. Aceite, irmão, reconheça como desafios, que amanhã você vai vencer eles. Quem recebe isso, irmão? Eu recebo, irmão. Fala assim, eu creio. Fala assim, o rei quis ajudar. Mas Deus falou, não, eu não preciso de ajuda de ninguém para fazer, para mudar a sua história, aquilo que eu vou fazer na sua vida, eu não preciso de ajuda de ninguém. Está aqui, irmãos, bem claro. Aqui, ó, 39, ele quis dar a roupa para Davi, a armadura. Serviu? O que Deus quis dizer? Falou, deixa eu te falar, o que eu vou colocar na sua mão, eu não vou precisar da ajuda de ninguém. Não precisa de armadura, não precisa de espada, nada disso. Faça o que você estava fazendo. Vai lá no ribeiro, pega a sua funda, pega as suas pedrinhas e vai para a batalha. Pegou a chave, irmão? Deus muda a sua e a minha vida, irmão, de uma hora para outra, da hora que Ele quiser. E não precisa de ajuda de ninguém. Davi começou a andar aquela armadura, pum, caiu. Ele, ó, rei, deixa eu te falar, não vai dar não, eu não tenho costume de usar esse negócio aqui. Estamos aí, eu agradeço, mas estamos de volta. Quantas armaduras você está precisando você devolver só nesses 6 meses do ano que está faltando? Você está esperando fulano te ajudar, e ele nunca vai te ajudar, esquece. É porque fulano falou, é porque Beltrano disse. É porque eu estou esperando o papel sair. Irmãos, devolve essa roupa. Não te serve. Devolve essa armadura. Não te serve. Faça como Davi. Deixa eu te falar, eu não estou acostumado com isso. Deixa eu ir do meu jeitinho mesmo. Minha fundinha, meu cajadinho de pastor, e eu estou indo embora para essa batalha. Quantas armaduras nós precisamos devolver só esse resto de 6 meses? Que nós estamos contando. Quantas armaduras você está contando que vai mudar e não vai mudar? Está precisando você só devolver. Armaduras, irmãos, que estão na nossa mente, que não são nossas. Deus não precisa disso. Deus falou que você vai vencer e é pela mão dele. Não é por armadura de ninguém. Ah, irmão. Eu recebo isso para a minha vida. É porque eu conheço fulano. Não, irmão, não vai adiantar nada. Davi estava na frente do rei e teve que devolver a roupa do rei. A armadura do rei. Escudo e espada do rei. Estamos de volta. Eu não sei andar com esses negócios, não. Eu vou do jeitinho que eu estou pensando aqui mesmo. E Deus vai me dar essa vitória. Nesse resto de ano, a armadura que não é sua, devolva. Para de ficar contando com aquele que você acha que vai mudar e não vai. Tome decisão. E fala assim, eu vou conseguir com a minha fundinha mesmo. O que é essa fundinha? Irmão, uma funda de pastor. Eu já dei uma aula sobre isso aqui. 5 coisas que esse trem representa. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas todos nós precisamos ter uma capanguinha com 5 pedras e uma fundinha. Sim ou não, irmãos? Você não pode ir para a batalha despreparado, não, irmão. Já vai te atropelar. Sim ou não? Teve alguns jovens, foi expulsar um demônio, falou assim, ó, sai para o nome de Pedro, sai para o nome de Paulo. Eu falei, deixa eu te falar, Jesus, sei bem quem sei, Paulo nós conhece, sei quem é. Taca, rasgaram as roupas deles em praça pública, correram pelado. Os demônios, bateu neles. Não vai despreparado para a batalha não, irmão. Tem que ter fundo e tem que ter pedra. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter palavra.
Quem está entendendo o mistério, irmão? Não fica contando com a armadura do outro, não é porque a irmã vai orar. Não conta com isso não, irmão. Ajoelha você e ora. Dobra o seu joelho no chão e ora, irmão. Coloca a sua cara no pó, irmãos. Coloca a sua cara no pó. Fala, Deus está aqui, armador. Eu estou devolvendo. Eu quero é a fundinha aqui e o meu cajado de pastorzinho. E essa funda e essas 5 pedrinhas. Coloca a sua cara no pó. Põe sua cara no chão e fala, Deus, me transforma, me muda. Eu estou cansado dessa mesma coisa. Eu estou cansado de viver desse jeito. Sempre errando nessa mesma situação. Coloca a sua cara no pó. Não fica contando com a armadura do irmão que está orando, não. Porque tem irmão que é assim. Pô, você é para orar e vai. Ei, pastor, jejua para mim. Você está jejuando e o irmão está passeando, comendo. Ah, irmão. É ser desleal, irmão, sim ou não? O pastor orando e jejuando, o irmão lá, com a cara para riba. Nem da madrugada não levanta para orar. Aí não, irmão, aí é fácil demais. Não, pastor, faz um propósito, uma oração. Ué, irmão, e aí você, está fazendo o quê? Não, nada não. Estou esperando você orar e jejuar. Irmão, devolva essas armaduras que não vai. Deus falou bem claro. Deixa eu te falar, a vitória que eu tenho para te entregar na sua vida, Davi, eu não preciso da ajuda de ninguém. A vitória que Deus tem para te entregar, Ele não precisa da ajuda de ninguém. Aleluia! E eu recebo isso na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. 40, Davi se prepara para a batalha. 45 a 47, pela fé. Davi vai colocar a data no milagre, ele vai dizer, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferirá a cabeça, cortarei sua cabeça, entregarei no arraial dos filisteus. 48 e 50, fique de pé no nome de Jesus. Já deu a hora. Nem dá para pregar mais. Tem uma hora e 5 que eu estou pregando. 48 e 50, olha a coisa forte. 48 a 50, isso mesmo. Olha aí. Sucedeu que levantando-se o filisteus, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi ao encontro, ao combate, a encontrar-se com quem? Fala comigo, fala assim, mudança de mentalidade. Faz eu e você não fugir mais das batalhas, não fugir dos desafios do dia a dia. Porque tem gente que é mestre ficar escondendo. Sim ou não, irmão? Tem gente que esconde em tudo quanto é canto. É mestre em ficar o quê? Nunca assume para si, irmão. Nunca toma posicionamento. Ah, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Fala comigo. Ele correu. Correu, olha lá. Correu ou não correu? 48. Correu ou não correu? Apressou-se. Está lá, não está? Correu o quê? Uau. Eu acho que nesse texto vai falar 3 vezes peleja. Quando Davi chegou, fala que Saul estava na peleja, depois peleja. Davi, fala comigo, não estava na peleja. O ambiente era o mesmo? Sim ou não? Ele chegou no mesmo ambiente? Chegou ou não chegou? A Bíblia vai falar, não está acreditando, não é possível, tem que mostrar. Não está acreditando em mim. Abra 19. 17, 19. Vou te mostrar que é o mesmo ambiente, é só mentalidade. E, estava Saul, ele, todos os de Israel, no vale, pelejando. Vai repetir 3 vezes essa palavra. O ambiente era o mesmo ou não? Davi chegou no ambiente. Para ele foi de peleja em algum momento? Entenda, irmãos. O que muda o ambiente é a maneira que você está pensando. Davi chegou no ambiente pronto para ir para onde? Lá no 40. Ele estava pronto para ir para o combate. Se você ficar num ambiente de peleja pensando igual todo mundo está pensando, você vai viver a peleja. Mas se você chegar num ambiente onde está todo mundo pelejando, você tem uma mentalidade diferente, você consegue se comunicar bem. Porque entenda, irmão, a guerra vai mudar na maneira que você se comunica. Porque como você está se comunicando na guerra que você está enfrentando? Você parte para a batalha ou você só fica esperando? Porque tinha 40 dias que esse povo estava esperando na guerra, sim ou não? Sim. Mas nunca entrava para o combate. Davi aqui, ele nos explica no 40 bem claro, irmãos, bem claro. Indo, encontrar-se com Davi, a pessoa de Davi ao encontro com o quê? Ao combate. Encontrar-se com os filisteus. Fala com os filisteus. Mentalidade. Passou pelo rei, devolveu a armadura. Irmão, ele foi só comunicando bem, falando bem, e ele foi vivendo etapas, até concluir aquilo que Deus falou. Olha o 49, coisa forte. E Davi pôs a mão no alforje. Por isso que eu falo, ir para a guerra sem ter arma é complicado. Tomou dali uma, tinha 5, mas pegou? Fundo, e lá, atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o quê? Caiu para frente, olha os 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma e com uma.
Uau, irmão. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse na mão o quê? O que Deus vai fazer na sua vida não precisa de ajuda de ninguém. Só depende da maneira, da mentalidade como nós comunica, daquilo que Deus está nos entregando. A vitória aqui, fala com você, era improvável. Mas Davi já tinha matado urso e leão, já tinha testemunho, já tinha várias vitórias vencidas. Queria que você só fechasse o olho aí onde você está. Feche seu olho. Eu não sei quanto você está nessa noite precisando que o Espírito Santo de Deus fale com você, mas eu creio no nome de Jesus que a maneira como eu me comunico vai definir a maneira que eu vou, na verdade, acessar de Deus, e aquilo que eu vou acessar. Que as palavras que saem da minha boca definem o meu destino, diz aonde eu vou estar. Quem comunica com sabedoria atrai, a forma de se comunicar atrai ou espanta. Provérbios 23, 7 diz, assim como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Porque aquele que está no seu coração é aquilo que você fala. Seu coração está cheio de céus ou vida, é assim que vai ficar. Mas se você se posiciona nesse céus ou vida, tudo vai mudar na sua e na minha vida. Como que você tem se comunicado na guerra que você está enfrentando? Ou você está servindo ou você está na guerra, um dos dois lugares. Na guerra Deus te escolhe, servindo Deus te separa, e na guerra Deus te levanta. Nessa noite, eu não sei você, mas nessa oração, eu preciso entregar algumas coisas ao Senhor. Eu preciso que Deus mude a minha mentalidade, a maneira como eu estou pensando, a maneira como eu estou me comunicando nessa noite. Talvez a maneira que você está comunicando com seu esposo, esses 6 meses não mudou nada, mude essa comunicação. Talvez a maneira como seu esposo está comunicando com você não mudou nada, mude essa comunicação. Porque a maneira que eu estou comunicando, eu estou, na verdade, atraindo. E se eu me comunico com falta de sabedoria, infelizmente, eu vou colher coisas difíceis. Mas eu quero que nessa noite, você com o olho fechado que está aí, com a sua cabeça abaixada, porque essa palavra, ela é uma palavra de bastante reflexão. Talvez você vai ter que ouvir de novo, talvez Deus vai ter que esticar a sua fé, ampliar a sua visão, ter renovado a sua mente, eu não sei, talvez esse ambiente de acomodação na sua mente, ele tem que, na verdade, sair e ficar num ambiente onde te ativa na sua mente. Eu não sei, talvez nós precisamos de direção pela fé nessa noite, porque nessa noite eu afogo minha fé ou eu alimento ela. Tem gente que a fé dele está sendo afogada aqui no tempo, está demorando demais, e ele só pensa nisso, e ele afogou a fé dele, não suporta 1 hora de palavra. Talvez você achou o louvor muito grande, e está afogando sua fé. Talvez você está falando para você mesmo, eu estou cansado, amanhã eu tenho que levantar cedo. Pois é, amanhã você vai levantar mais cansado, porque é isso que você está puxando para si, sempre falando que está cansado, e nunca muda o discurso da boca. Eu estou tão cansado, estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado, eu estou sempre cansado. E é assim que infelizmente vai acontecer, cada vez mais cansado. Pessoas cansadas estão sempre longe de Deus, irmãos, sempre longe do seu propósito. Deixa Deus nessa noite ativar a sua mente, tirar esses pensamentos errados que estão na sua mente. Deixa o Espírito Santo nessa noite tirar esses pensamentos improdutivos, onde você infelizmente só está cheio de tarefa, mas produzindo nada. Aonde você está infelizmente, irmãos, cheio de coisa para fazer, mas nada para produzir. Espírito Santo, tira a sua igreja desse ambiente onde só produz ansiedade, onde só produz depressão, só produz angústia, só produz, Deus, cansaço mental e físico. Dá para nós um dia produtivo com o Senhor, porque 1 hora com o Senhor, meu Deus, vale mais do que qualquer outra coisa. Um tempo com o Senhor no dia vale mais do que qualquer coisa. Um tempo com você e você mesmo no dia, onde você faz uma reflexão de você mesmo, vale mais do que qualquer outra coisa. Coloque a mão no seu coração no nome de Jesus. Espírito Santo, nessa noite nós oramos como igreja e nós pedimos ao Senhor direção.
Nós queremos deixar de andar cansados, afadigados, meu Deus, cheio de tarefa, igual a Marta, e perder a melhor parte. Porque foi Jesus que falou: oi, Marta, você perdeu já, passou, agora é só o momento que eu vim na sua casa, agora não vai ter mais. Você perdeu a melhor parte. Você anda muito atarefada, fatigada com muitas coisas. Eu fiquei um tempão na sua casa e você perdeu. Oh Jesus, não deixa a gente ter um tempão com o Senhor no coração e perder o Senhor no nosso coração, não. Não deixa a gente estar um tempão com o Senhor. Eu sou crente há 20 anos, mas infelizmente afadigado, improdutivo, e perder sempre a melhor parte. Deixa não, Jesus. Não deixa a gente estar cheio de atividade, mas vazio de direção, não, meu Pai. Não deixa de viver isso, não. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor nessa noite. Tire essa falta de direção do nosso coração. Amanhã, dê ao teu povo direção de propósito. Que nós possamos viver o propósito do Senhor. Que toda a improdutividade, que todas as atividades que estão roubando o Senhor de nós, arranca de nós, Senhor. Muito tempo perdido, muito tempo, ó Deus, ocioso, muito tempo sem direção, muito tempo sem propósito. Meu Deus, tira de nós. Dá a nós, ó Deus, direção nesses dias. Levanta essa igreja, esse ministério com direção. Levanta essa igreja com coração de servo, servindo ao Senhor lá nas nossas casas, servindo ao Senhor, meu Deus, lá na nossa vizinhança, servindo ao Senhor no nosso trabalho, servindo ao Senhor na escola, na faculdade, servindo ao Senhor, dando testemunho. Nós precisamos servir o Senhor lá fora. Porque servir o Senhor aqui é fácil, eu quero ver lá fora, meu Deus. Dar testemunho aqui é fácil, eu quero ver lá fora, Deus. Quando Deus falar, não fala não, fique calado. E se eu ouvir, fala: tá bom, Deus, não vou falar não. Quando a sua língua estiver pulando igual um rabo de lagartixa, eu vou falar, e Deus fala: não é para falar não, cala a boca. Espera no meu tempo, não é hora de falar não, é hora de ficar caladinho. Deus, mas eu estou certo. Eu não quero saber se você está certo. Eu não abençoo, irmãos, quem está certo ou quem está errado. Eu abençoo quem está no meu propósito. Quem está na obediência, quem está obedecendo. Estou mandando você ficar calado. Eu estou perguntando se você está certo. Eu estou dizendo que no momento agora é de ficar caladinho. Só me escute. Mas eu vou falar. Eu vou fazer a minha própria justiça. Eu quero justiça. Eu vou fazer a minha própria. A nossa justiça é como trapo de imundície. Não vale nada. Servir a Deus é quando Deus falar: fique caladinho. E você vai vencer. Porque quem cala vence. O silêncio é uma arma poderosa, você não imagina. O silêncio é melhor do que falar. O silêncio é uma arma poderosa. Quem espera no silêncio recebe perdão. Quem fala demais fica cheio de inimigo. Quem conversa demais fica cheio de adversário. Mas quem fica em silêncio esperando o agir do Senhor recebe pedido de perdão. Você me perdoa, eu fiz isso contra você. Eu vi que você ficou caladinho, mas eu vi que eu te magoei, me perdoa. Estava esperando esse tempo. Deus fala: agora pode falar. Quem fala demais, irmão, fica refém das suas palavras. Por isso nós precisamos aprender a arte do silêncio. Só ficar caladinho e esperar o agir de Deus. Deus ama agir no silêncio. Vou falar de novo: Deus ama agir no silêncio. Pastor, Deus está caladinho, Ele está agindo. Pastor, Deus não falou nada, Ele está agindo. Pastor, Deus não respondeu nada, Ele está agindo. Pastor, eu não ouvi nada de Deus, Deus está agindo. Mas eu não tive nenhuma resposta, Deus está agindo. Deus não me disse nada, Deus está agindo. Uau. Que nessa noite a sabedoria de Deus te acompanha. Ela é uma pessoa. A sabedoria de Deus te acompanha. Que essas dificuldades, que essas frustrações, que essas dificuldades, que esses problemas multinomes, que se chame de desafios, que nessa semana você levante para uma semana produtiva, uma semana de mesa. Fala comigo, uma semana de mesa. Fala assim: na mesa. Fala bem forte: uma semana de mesa, alinhando os propósitos. Espírito Santo, porque na mesa revela caráter, irmão. Mesa tem o poder de revelar caráter. Outro dia eu falo sobre isso, mas com a sua mão no coração eu quero te liberar. Que o Espírito de Deus haja nessa palavra na sua vida. Que a sua mentalidade muda, que a sua comunicação mude.
Que você seja mais, em o nome de Jesus, tardio em falar. Que a linguagem mude. Que você consiga se comunicar de maneira poderosa. E que, servindo, Deus te escolha. E que nessa batalha, nessa guerra que você está, Deus te levante. Para que você nunca mais possa ser apagado ou escondido. Porque ninguém consegue separar Davi de Golias. Davi e Golias, eles estão conectados. Davi foi levantado depois de enfrentar Golias. Então, grandes gigantes não é para a gente fugir deles, é para a gente, pastor, eu não consigo, eu não dou conta, é fulano que vai resolver para mim. Não, se posicione diante desse gigante. Fala que dá conta, que consegue, que vai avançar, que vai romper, que vai vencer em nome de Jesus. Para de falar que não consegue, pastor, fulano vai me ajudar. Não, entrega essa armadura. Deus não precisa dessa ajuda para mudar a sua história, só precisa do seu posicionamento. Davi correu para a batalha. Davi correu para o confronto. Davi correu para o combate. E venceu naquela noite, naquele dia. A sua vida nunca mais foi a mesma. Eu profetizo sobre a sua vida nesse ano. Haverá uma batalha que você vencerá. E Deus te levantará nela. E a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, misericórdia. Não, misericórdia não. Só tem esses dois jeitos. Ou você está servindo ou você está em guerra. Nós nunca vai ter paz nesse mundo. Essa paz que excede todo o entendimento, não é para o mundo aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Uau, eu venci. Essa paz que Deus te dá é estar em paz em meio às guerras que o mundo está produzindo. Você fica em paz porque você sabe para onde você vai. Você fica em paz, você sabe que tem um céu que te espera, tem um Deus que te espera, tem um Deus que morreu por ti, tem um céu glorioso, tem uma terra prometida, tem algo no céu que nos espera, irmão. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos. Para de preocupar com coisas, irmãos, que não é desse mundo para nós. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que você vença se posicionando nessa guerra, partindo para o combate e enfrentando esse inimigo. Só com uma pedrada ele caiu, porque Deus queria mostrar para o povo que foi ele que derrubou. Ninguém que leva a pedrada cai para frente, cai para trás. Deus falou, caia para frente para me ensinar o povo, que fui eu que fiz. Não cai para trás não, Golias, é para cair para frente. Estou dando uma ordem, cai para frente quando você levar a pedrada. Gravidade empurra para trás, mas Deus falou, eu vou quebrar a lei da gravidade, é para cair para frente, Golias, para provar que fui eu que fiz. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que Deus vai quebrar a lei da gravidade, da natureza. Nem a natureza, nada na terra vai impedir você de viver essa vitória. Muito pelo contrário, ela vai contribuir para você viver a sua vitória. Coisas que estão paradas vão fluir, coisas que estão entulhadas vão ser desentulhadas, sonhos que estão esquecidos vão ser ativados. Deus nessa noite quer gerar um ambiente que te ativa e não te acomoda. Que nessa noite você possa sair desse lugar com essa palavra agarrada nas suas mãos, irmãos. Porque eu vou viver um milagre dessa palavra. Eu profetizo. Se você consegue falar, você fale. Eu vou viver um milagre dessa palavra. Eu creio no nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte e agradeça a Ele pelo entendimento. Aleluia e glória a Deus.